Vi, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Estamos nos conhecendo pessoalmente agora aqui no evento. Isso é muito legal. A gente já é amigo do Instagram há um tempo. Pois é, temos até pacientes Pacientes em comum. Em comum, é verdade. Então, tô muito feliz de você ter aceito o convite para fazer esse bate-papo. Além do que você é uma referência na nutrição aqui em São Paulo e fora também, porque você atende pessoas aí pro Brasil inteiro. Então, a ideia vai ser essa, fazer um bate-papo, principalmente que eu quero saber essa relação da nutrição com as mídias sociais, porque você é super forte nas mídias sociais e como que você conseguiu alavancar isso através da nutrição. Mas antes, por favor, fale um pouco de você, aqui para todo mundo entender. Bom, oi gente, mas eu queria te agradecer muito, Fê, também pelo convite, é muito legal isso das redes sociais terem de fato aproximado a gente. Super amigos, cara, já subiu, não. A gente já falou várias besteiras, né? Mas realmente é muito louco, como as redes sociais elas trazem muito isso, até que elas me trouxeram inclusive muitos pacientes, né? Sim. Então isso foi uma coisa muito bacana, mas me apresentar, eu sou a Vitória Falcão, eu sou formada em nutrição esportiva, nutrição clínica e isso não me fez feliz. E aí eu fui um pouco atrás de medicinas mais orientais, então eu acabei me formando em nutrição ayurvédica e medicina chinesa também. E eu tenho um Instituto de Saúde junto com meu marido, que é justamente voltado para essa área de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, essas medicinas todas, mais alternativas, né? Falo que nós dois somos ETzinhos. É verdade. Somos dois ETzinhos. Mas essa história de Instagram, né, principalmente, que é o meu forte, assim, ela veio muito do nada, porque o meu Instagram sempre foi muito o que acontecia na minha vida. Então, era o meu dia a dia. Se eu ia comer batata doce, eu postava batata doce. Nunca quis saber se a galera tava gostando ou não. Era pra mim. O Instagram, então, ele foi uma coisa muito pessoal. E foi tomando uma proporção que eu jamais entendi. Então, as pessoas viram pra mim e falaram assim, mas como você conseguiu tanto seguidor? Não sei. Não. É orgânico. Totalmente. E foi muito bom, porque acabou se tornando um meio de comunicação muito legal pra mim. Porque eu gosto muito de falar. Eu percebo. E eu gosto... Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de pessoas, então isso foi trazendo assim pra mim uma forma de eu conseguir expandir, de eu conseguir passar um pouquinho do meu conhecimento e de conhecer várias pessoas, né, o que foi muito mais legal. E como que foi essa transição? Que você começou, obviamente, atendendo em clínicas, os seus pacientes, presencialmente, e não tinha muito uma forma de publicidade, se você for ver tanto a educação física quanto a nutrição há 8 anos atrás. E agora deu uma reviravolta. As mídias conseguem te trazer isso de uma forma absurda. Muito. Eu tenho 5 anos de formada, né? Eu tenho 27 anos. Eu não vou falar a minha idade, que os 18... Não pode contar. Corpinho de 20. Né? Eu tenho 5 anos de formada. Então, assim, quando eu comecei no Instagram, o Instagram ainda era uma coisa muito nova. Snapchat, peguei a onda também de Snapchat, dessas coisas. Eu peguei a onda do Orkut. Eu peguei também. ICQ. Não. Calma. Eu ficava no chat do Terra. Não. Não, mas eu peguei assim. Então faz 5 anos que eu tô atendendo e logo quando eu comecei a parte de Instagram, isso foi me trazendo um retorno muito grande. Então, eu lembro que logo que eu me formei, eu atendia um único dia da semana. E aí, com o Instagram e com o boca a boca, isso foi me trazendo cada vez mais paciente. A hora que eu olhei, assim, em menos de 4 meses, eu atendia todos os dias. E pra minha profissão é algo muito difícil, porque nutrição é uma profissão que ela tá muito em alta agora, mas ela não tava 2, 3 anos atrás. E eu acho que as redes sociais, de fato, trouxeram muito isso, da gente conseguir se mostrar, da gente conseguir trazer mais, né, da parte da alimentação. O grande problema que eu vejo hoje em dia, Fê, é que as pessoas, elas esperam uma coisa no consultório, que é a mesma coisa de rede social, só que muitas pessoas não são isso. Eu sou realmente a mesma pessoa. Então, o que vocês veem no Instagram é, de fato, o que eu sou em consultório. Eu, infelizmente, também sou a mesma pessoa. E a pessoa se decepciona. Isso é um problema, né? Mas as pessoas até chegam pra mim no consultório e falam assim, mas meu Deus, você é igualzinha. Eu falo, sou, gente, como não, sabe? Como que seria? Você não acha que eles criam talvez um personagem do profissional, daí chega e espera algo disso? Talvez. Eu acho que muita gente espera. Primeiro que assim, eu não posso errar nunca, né? Eu não posso... As pessoas estranham quando eu falo que eu bebo, que eu gosto de tomar vinho. Não pode, nutricionista não bebe vinho. Se um dia eu quiser virar e comer coxinha, também nunca vai...
Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que é complicado, porque se você fingir ser uma coisa e na hora você ser outra, aí o paciente se decepciona, a pessoa se decepciona. Entendi. E você consegue perceber a diferença, por exemplo, daquele paciente que chegou até você por uma indicação de alguma outra paciente, de um colega, etc., e aquele paciente que foi através das mídias sociais, você consegue perceber bem? Mais ou menos, porque o que acontece? Hoje em dia eu tenho a indicação, então tem assim, você passou comigo e você falou pra fulano começa a me seguir no Instagram e depois ele vai passar. Tem um processo. Tem tudo isso. Ou então assim, nossa, você tem que passar com a Vitória e vai lá, entra no meu Instagram e fala, já tinha marcado, mas mesmo assim começa a me seguir. Então isso acaba sendo muito mais fácil, acaba sendo muito mais orgânico. As pessoas entram no meu consultório e falam assim, gente, parece que a gente é amiga. Isso é muito legal. As mídias tiraram essa barreira da distância, do tempo e etc. Totalmente. E outra coisa. Ok, você então saiu da formação, atendeu uma clínica, daí foi para as mídias, começou a crescer nas mídias. E qual foi o momento que você teve aquele estralo, tipo, vou fazer essa junção com o meu marido e vou criar um instituto? Como surgiu isso? Desde que a gente se conheceu, na realidade, a gente sempre falou muito sobre isso, porque o Gui, meu marido, ele tem uma área de trabalho que é muito diferente, né? Ele é formado em cirurgia plástica, de fato, ele é cirurgião, mas ele sempre viu que aquilo lá não era o suficiente, que não adiantava, por exemplo, operar ou fazer um procedimento estético e não tratar o outro lado da pessoa. E eu sempre tive muito isso por conta do meu transtorno alimentar que eu tive. Então eu comecei a ver que a parte da mente, da cabeça, era muito influente, né? Influenciava muito na saúde e na qualidade de vida da pessoa. E aí eu sempre falei pra ele, eu queria muito montar uma equipe, não sei o que lá. Ele falou, puta, eu também e tal. Aí a gente falou, vamos. Só que não foi um processo tão rápido, coincidência, né? Temos 2 já, também. Também. Mas não foi rápido. Aí a gente começou a prospectar, começou a pensar, tal. E esse ano a gente resolveu abrir realmente e juntar os trabalhos, porque eles se complementam muito. E como que foi a receptividade dos clientes? Vocês conseguem, de certa forma, hoje compartilhar isso ou não? É muito difícil, porque é um trabalho muito novo, né, Fê? Então, até imagino pra você, tem muita gente que chega e fala assim, tô aqui, vou treinar porque eu quero emagrecer. Cara, não é só emagrecer. Não é só, exato. Não é só isso, não é, eu vou ter uma barriga X, um bumbum Y, eu quero mais braço, quero ganhar massa muscular, cálice, pra mim é o de menos. Quero que você seja feliz, eu quero que você se alimente bem pra você produzir mais o seu trabalho, eu quero que você consiga dormir bem, sabe, tem tantas outras coisas e as pessoas não estão tão abertas a isso ainda. E uma curiosidade, bem isso que você pegou da relação da educação física, que vai e busca, eu quero hipertrofia, eu quero emagrecimento. Como que você lida com aquela pessoa que chega e quer, por exemplo, eu preciso muito ficar com o corpo igual do fulano, igual do ciclano, e esse processo de você tentar mostrar que aquilo é só uma consequência do processo. Uma coisa que eu aprendi muito, que eu pergunto para meus pacientes, pra quem? É pra você ou é pros outros? Exato. É pra você ou é pros outros? Não, é pra mim. É pra você mesmo? Você se olha no espelho, você se incomoda tanto assim? Você não dorme à noite? Tem muita discussão na consulta? Tem muito paciente. Eu já cheguei pra muito paciente e falei assim, olha, se você estiver aqui realmente só por conta disso, não é comigo o seu trabalho. Caraca, tem que ter uma firmeza de pulso pra você fazer isso. Sabe por quê, Fê? Porque eu vejo tanta gente infeliz numa busca tão assim, incessante por uma coisa que não tem solução. Que o buraco é muito mais embaixo. Porque parece que eles colocam uns objetivos que são extremamente utópicos, assim. Até porque as redes sociais trazem isso também. Esse é um problema que eu vejo na educação física. Aquela coisa da corpolatria, né? Então a pessoa fica ficcionada por algo, e que foi um movimento que você coloca, não é agora, é desde a década, sei lá, 60, 70, com as revistas, com a própria mídia. Então você passava, sei lá, a grande maioria das novelas do Brasil são gravadas no Rio de Janeiro, então tem um apelo do corpo muito forte. Não importa, o cara lá de Curitiba, ok, mas aqui é frio, não importa. A referência que você tá tendo é aquela referência carioca, a tua camiseta é o teu abdômen. Então, querendo ou não, isso existe uma cobrança até pra gente como profissional, né? Se eu não treino, o aluno fica, cara, como que você vai estar passando algo se você não faz? Exatamente. E eu fico, às vezes, naquela sinuca de bico, né? Que você se sente cobrado também pelo teu cliente. O tempo inteiro. Tá fazendo isso. O tempo inteiro. E as redes sociais, elas são muito boas, mas elas têm esse ponto, né, também. Porque pesado. É pesado. E é sempre essa coisa irreal, é utópico. É utópico, porque a minha barriga nunca vai ser igual a sua barriga. Né? Perfeito. Eu sou mulher, você é... E você não vai querer... Eu tenho um gomo, faltam 5 só. Ai, tá bom. Eu tenho 2.
Não, mas porque é isso, sabe? A pessoa olha uma foto que é uma foto editada, que é uma foto, total Photoshop, que é totalmente irreal e que talvez a pessoa que tem aquela barriga realmente vive pra aquilo. E que eu que trabalho, eu acordo cedo, faço não sei o que lá, não vou ter. Só que as pessoas não entendem isso. Agora tem um assunto muito legal, tipo, entrando no esgoto um pouco agora. Que medo. Qual que é o teu ponto de vista com as pessoas, por exemplo, que pegam ferramentas da nutrição e começam a atuar sem o aval, tipo, os coaches que estão aí nas mídias? Cara, eu acho. Não, é bem complicado isso, porque assim, a gente não estudou 4 anos à toa, né? Exato. A gente não é. A faculdade não existe à toa. E eu acho que assim, vai muito além de você prescrever uma dieta. A gente não tá falando só de alimento. Comida não é só carboidrato, proteína e gordura. Porque isso, quando você come pensando em carboidrato, proteína e gordura, você tá aqui, ó, a um passo num transtorno alimentar. Sim. E pra você ter noção, 8 a cada 10 dietas levam a um transtorno alimentar. E isso a mídia não mostra. Isso a mídia não mostra. Isso a Globo não mostra. Exatamente. Isso fica nos bastidores. Exato. Então, assim, é muito diferente, né? Quando a gente tá falando de atendimento, não pode ser simplesmente, eu vou lá e vou calcular os macronutrientes de uma pessoa. Não é isso. Por que você come arroz e feijão? Cara, porque arroz e feijão é um alimento que vem da minha avó, que a minha avó fazia o melhor arroz. Tem uma memória afetiva. E se a partir do momento que você tira isso da vida da pessoa, você tá mexendo com as emoções dela. É muito mais do que só comer. É muito mais do que só comer. Nutrição não é isso. Eu estava conversando com a Flávia um pouco mais cedo. As pessoas perderam aquela relação de cozinhar, ir para a cozinha e produzir o seu próprio alimento. E comer com gosto. Ter o prazer na mesa. As pessoas hoje em dia, eu vejo muito isso. Quando eu coloco um carboidrato à noite para a pessoa comer, aí todo mundo vira nutricionista no meu consultório, né? E todo mundo fala assim, mas não pode comer carboidrato à noite. Eu falei, como não? Isso, quem disse? Quem disse? Primeiro, você não estudou para saber se pode ou se não pode. 2, você não tem fome esse horário. 3, você não gosta. Então tem tanta coisa além do que é muito mais difícil, é muito mais amplo do que eu simplesmente pegar alguém via internet que tá, a milhões de quilômetros de distância e falar assim, você vai fazer isso, isso e aquilo. Eu vejo muito na educação física essa relação que você falou, por exemplo, de gostar. Tem alunos que você desenvolve um treino e a gente leva muito em consideração na educação física. Quando o aluno fala, eu não gosto, eu não quero, tem que acender uma luz na cabeça do professor, uma luz vermelha e falar, atenção, tem uma coisa errada. Que não adianta eu pegar e passar agachamento pro sujeito se ele odeia fazer. A probabilidade de você gerar N problemas de estresse mental já. Exato, o cara já vai com um desgosto fazer aquilo. Totalmente. Então a adesão, a permanência na prática vai ser extremamente baixa. Mas aí vamos pensar até o seguinte, numa questão, qual que é o alimento que você menos gosta na vida? Eu não gosto de fígado. Fígado? Imagina eu coloco uma dieta pra você almoçar fígado todos os dias. Só porque o fígado vai te deixar com um tanquinho. Beleza, você vai fazer 1 semana, 2 semanas, na 3ª semana você vai querer me matar. Mas se for igual do Jonas, eu acho que eu tento. A gente vai conversar, vou perguntar pra ele se ele come fígado na próxima. Mas, Fih, adorei conversar com você. Foi uma conversa rápida, mas olha, agregou super aqui. Tanto a interação quanto a minha pessoa. Fico muito feliz. Obrigada mesmo, Fê. Pessoal, pra fechar, se alguém tiver alguma pergunta pra estar fazendo pra vir, fiquem à vontade. Não, nossa, que silêncio. Não fiquem envergonhados, tem? Vai perguntar do CrossFit, né? Ele vai me perguntar se pode tomar um vinho hoje. Isso. Bom, é muito comum a gente ouvir por aí que eu quero emagrecer, fecha a boca que emagrece. A gente sabe que na prática não é assim. Não é mesmo? E eu me lembro da minha primeira consulta nutricional, eu conversei com a nutricionista e ela falou, cara, se você quer secar, você precisa comer muito mais do que você está comendo. E aí ela explicou que até para você queimar gordura, teu corpo precisa de energia para consumir e queimar essa gordura. Quanto é difícil explicar isso para um paciente, por exemplo? Eu no primeiro momento falei, cara, minha nutricionista é louca. As pessoas ainda acham que a gente é louco. E aí você descobre só depois na prática, mas no primeiro momento é algo
que, enfim, não faz sentido pra gente. Não, eu acho que assim, ó, normalmente numa primeira consulta, quando a pessoa chega no consultório, ela tem hábitos alimentares muito irregulares. Então, a simples mudança de comer mais ou de comer melhor já ajuda muito e já faz com que você tenha essa diferença no corpo. Então, assim, você comer mais ou comer menos, nesse caso, pra mim, primeira consulta acaba sendo de menos. Eu gosto muito mais de trabalhar a qualidade alimentar do que a quantidade. Até porque aquela coisa, é o William, né? Você não tem a mesma fome todos os dias, tem? Não. Você não dá o mesmo número de passos todos os dias, dá? Como é que eu vou quantificar o quanto você tem que comer ou não? Então, uma coisa que eu tento muito jogar pra dentro pros meus pacientes é justamente se entenda, se perceba. Como que tá você nesse dia? Putz, hoje eu tô mais ansioso e eu queria comer um pouco mais. Ou hoje, por acaso, eu corri 2 km a mais, ou meu treino foi mais intenso, então me deu mais fome. Então, é justamente isso. E sempre pensando na qualidade alimentar e não na quantidade. Até uma pergunta agora que eu quero fazer de curiosidade. É muito engraçado isso que o Will perguntou. Quando você vai ter a primeira conversa com o nutricionista ali, sempre existe aquilo de você relacionar o emagrecimento a uma dieta absurdamente restritiva. É tipo, quanto menos eu comer, mais eu vou ficar rasgado. É a primeira coisa que a pessoa pensa. E daí começa a interferir no nosso trabalho como professor. Sim. Porque o cara não tem desempenho, o cara não consegue desenvolver no treino, e daí começa... Ele acha que não pode comer nada, Exatamente. Né? E mesmo informando com as mídias, com toda essa abordagem de informação que tem hoje, as pessoas não aceitam isso ainda. Querem bater boca com o nutricionista, querem bater boca com o professor. Mas é engraçado que às vezes alguns pacientes meus me mandam fotos de prato, juro, uns pratos que assim, a porção cabe na mão. Aí eu viro e falo assim, mas você tem fome depois desse almoço? Ele fala, não, mas eu tenho que comer pouco. Eu falo, amor, calma, com calma, não é assim. Tem algumas coisas que dá pra gente comer em grande volume, em grande quantidade, mas sempre também respeitando. Eu acho que são duas coisas diferentes, saciedade e satisfação, né? Até porque pra te saciar, você vai comer 2 folhas de alface, vai estar bem, mas não te satisfaz. Sim. Não é? E aí quando você tem sempre aquela privação da satisfação, do tipo, eu sempre quero comer, eu nunca posso. Uma hora ou outra você descamba e vai comer tudo. Então eu gosto de trabalhar essa parte da saciedade e da satisfação. Não é comer pouco, é comer certo. É importante isso. Vi, muito obrigado. Eu agradeço. De coração. Espero ter contribuído alguma coisa com você. Muito, sempre. Ok. E estamos aí para novos projetos, né, Vi? Fechado, vamos lá. Obrigada. Tchau. Meu amor, tchau.